Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Vamos aqui para a Folha de São Paulo. Olha só, após protestos, Temer cria cargo especial para chefe da cultura. Na agência Reuters, falando sobre a inflação, índice do IPCA tem maior alta para maio em 20 anos e volta a acelerar em 12 meses. E no Estadão, sobrinho da ex-mulher do ex-presidente Lula é suspeito de ser laranja do ex-presidente. E no Globo, a Polícia Federal apura influência de Lula em contratos do BNDES em Angola. Começamos essa edição falando de saúde. Termina hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Mas, apesar do término, algumas cidades vão continuar imunizando o público-alvo. Até agora, 40 milhões de pessoas foram vacinadas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% das quase 50 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha. Até agora, 40 milhões de pessoas, ou 78,2% dessa população, já foram vacinadas. O Ministério informou que a campanha não será prorrogada. Apesar disso, fica a critério dos estados que não cumpriram a meta seguir vacinando a população prioritária. Em Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Norte e em São Paulo, a vacinação continua até junho. Algumas cidades de outros estados também vão seguir com a imunização. A vacina disponibilizada pelo SUS protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe, determinados pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, este ano foram registrados 2.808 casos de influenza de todos os tipos no Brasil. Desse total, 470 pessoas morreram com a doença. A região sudeste concentra o maior número de casos de influenza, a H1N1, sendo 1.209 somente no estado de São Paulo. E a campanha que foi prorrogada no estado de São Paulo até o dia 31 de maio tem como principal público as crianças de até 5 anos, idosos, grávidas e pessoas com doenças crônicas. A iniciativa de continuar com a campanha se deve ainda à falta de vacina em muitos postos de saúde nas cidades, antes mesmo do fim da campanha. É o caso, por exemplo, de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. As aplicações começam na segunda-feira e a vacina aplicada na rede pública protege contra 3 tipos do vírus, inclusive o H1N1. Em São Paulo foram 1.209 vítimas da gripe A, com 233 mortes. E retomando rapidamente o assunto de ontem, no que se refere à pílula do câncer, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 4 suspender a lei que autorizava o uso desse remédio. A comunidade científica critica o uso desse medicamento porque até agora foi testado somente em animais, indicando que a substância não é tóxica. Especialistas também disseram que se a lei for aprovada, o Congresso pode estar pondo em risco a saúde da população. E agora vamos falar da economia. Olha só, a inflação brasileira acelerou mais do que o esperado e registrou o maior nível para maio em 20 anos, voltando a ganhar força no acumulado em 12 meses, reforçando a ideia de que o Banco Central não deve reduzir os juros básicos tão cedo. A prévia da inflação oficial do país subiu 0,86% em maio. Sob a pressão dos preços dos remédios e também dos alimentos, esta foi a segunda vez seguida que o indicador acelerou a alta da base mensal e a leitura é a mais elevada para maio desde o ano de 1996. As maiores influências para o resultado mensal do IPCA vieram de alimentos e remédios, então. E os preços dos remédios subiram 6,50% em maio, como reflexo do reajuste de 12,50%, que está em vigor desde o início de abril. Com a recessão econômica que assola o país, a expectativa é de que a inflação desacelere. Porém, ainda termina este ano acima do teto da meta do governo. E olha, antes de deixar o cargo no Banco Central, Alexandre Tombini disse que apesar de estouros na meta, a inflação nunca saiu do controle.
A Procuradoria-Geral da República quer investigar o ministro Romero Jucá, do Planejamento, e também o presidente do Senado, Renan Calheiros, por suspeita de pagamento de propina na usina de Belo Monte. Rodrigo Janot pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra integrantes da cúpula do PMDB para apurar o suposto pagamento de propina na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Além de Romero Jucá e Renan Calheiros, são alvos também da investigação os senadores Valdir Raupp e Jader Barbalho. O inquérito no Supremo já apura a suposta participação do senador Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia, com o esquema na usina. A linha de investigação tem como base delações premiadas, como a do ex-senador Delcídio do Amaral e também de Luiz Carlos Martins, ligado à construtora Camargo Correia. Eles que são suspeitos de operar um esquema de desvio de dinheiro das obras da usina de Belo Monte. Os recursos teriam ido para campanhas do PT e do PMDB. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar o suposto tráfico de influência. Estão sendo cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva em Santos, no litoral paulista. Segundo a Folha de São Paulo, uma das pessoas levadas a depor é Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente Lula, que já é falecida. A operação investiga se contratos da Odebrecht com uma empresa de Taiguara Santos foram utilizados para pagamentos ilícitos. A empresa dele teria sido contratada pela construtora para reformar uma hidrelétrica em Angola. E a Polícia Federal tenta esclarecer se o ex-presidente Lula teve alguma influência indevida na liberação de financiamentos do BNDES para a construção da hidrelétrica em Angola pela então Odebrecht. O inquérito foi aberto em 23 de dezembro e desde então a polícia vem fazendo o cruzamento das viagens de Lula à África e também de reuniões que ele teria tido no BNDES. O Conselho de Administração da Petrobras vai avaliar a indicação de Pedro Parente para o cargo de presidente na petroleira na segunda-feira. Parente garantiu que não haverá indicações políticas na estatal. Não haverá indicações políticas na Petrobras. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria. Vocês viram o sucesso recente do lançamento de bônus da Petrobras no mercado internacional. Isso já é uma demonstração de uma recuperação da confiança do mercado na gestão da empresa e, portanto, eu acho que uma questão importantíssima é deixar claro que todas essas etapas que foram adotadas para encaminhar, endereçar os grandes problemas da empresa, elas vão continuar e serão reforçadas. Parente informou ainda que vai manter ou tirar os atuais executivos da Petrobras e que isso é um processo natural. Antes de assumir a presidência da estatal, ele ainda precisa ter o nome aprovado pelo Conselho de Administração. E atenção, estudante, olha só, o prazo de inscrição para o Enem termina hoje. A taxa de inscrição é de R$ 68,00 e estão isentos os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e também os participantes de baixa renda. Uma das novidades deste ano é que o estudante pode pagar a taxa em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Mas a inscrição, olha só, ela deve ser feita pelo site enem.inep.gov.br. E agora vamos para as ruas de São Paulo ver o que acontece agora. E nós vamos direto para a zona oeste da capital, Avenida Rebouças. Vamos ver como é que está a situação do trânsito na Rebouças. Olha aí, você já tem a imagem da Rebouças com o trânsito bastante parado. Essa fila que se forma de carros é para quem vai agora em direção
a região central, em direção à Paulista, em direção ao cruzamento também da Henrique Schaumann e Avenida Brasil. Do outro lado, nós temos o acesso para quem vai em direção à Marginal do Rio Pinheiros, com o trânsito até que um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim, nesse horário, sexta-feira, a condição começa a ficar bastante carregada. Bom, e não é à toa que, de acordo com o MapLink, nós temos agora, olha só, 380 quilômetros de lentidão. E vamos falar de cultura, vamos conferir a nossa agenda para o final de semana que chega com dicas de exposição e filmes. E o destaque fica para o filme A Força de um Campeão. A equipe H2O1 e Chris Carmack tiveram um ótimo relacionamento nos últimos 5 anos. E sei que vou sentir falta da competição, isso com certeza. Mas A Força de um Campeão gira em torno da história de Chris Carmack, um ciclista de prestígio que passa por uma terrível tragédia familiar que muda completamente a sua forma de ver e viver a vida. Você vai se matar, cara! Agora ele é desafiado como treinador a lapidar a promessa Jake, um novato, porém promissor ciclista, o que mostra a força que existe dentro de todos nós. Ele é um ciclista talentoso e tem muitas habilidades. Quem estiver em Porto Alegre está em cartaz da exposição Sérgio Camargo, Luz e Matéria. A mostra reúne um conjunto de mais de 100 obras que mesclam a exatidão geométrica e a imprevisibilidade. Achou interessante? Os trabalhos ocupam 3 pisos do Instituto Iberê Camargo e traçam um panorama da obra do escultor carioca. Fica até o dia 12 de junho, de terça a domingo, inclusive feriados, do meio-dia às 7 da noite. A entrada é franca e livre para todos os públicos. A Fundação Iberê Camargo fica na Avenida Padre Cacique, número 2000, na capital gaúcha. No cinema estreia o filme Pais e Filhas. Passado em Nova York de 1988, um novelista mentalmente instável tenta criar sozinho a filha de 5 anos após a morte da esposa. 20 anos depois, a garota já adulta cuida de crianças com problemas psicológicos e ainda tenta entender sua complicada infância. Katie, what I love more than the last number. We'll be fine. Pinky swear. Bom, e agora você acompanha rápidas notícias do meio político do nosso país. Na economia do Brasil, o mais novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prepara um pacote de medidas para divulgar na semana que vem. No Congresso Nacional, na terça-feira da semana que vem, a meta fiscal do governo Temer deve ser votada e o valor deve chegar a 170 bilhões de reais. No governo Temer, a Justiça Paulista acatou o pedido de Michel Temer e excluiu o presidente da ação, que cobrava IPTU atrasado de um imóvel, que, segundo sua defesa, havia sido vendido em 2002. O presidente afastado, Eduardo Cunha, disse que na segunda voltará a frequentar a Câmara dos Deputados. Ele não tem direito a voto nas discussões, mas pode permanecer na Casa Legislativa. A indicação de Marcelo Caleiro para o comando da Secretaria de Cultura do Governo Federal, vinculada ao Ministério da Educação, deu muito o que falar com o fim do Ministério da Cultura. E para acalmar os ânimos, Caleiro passará o fim de semana em conversas com artistas para deixar o clima mais equilibrado. O governo do presidente interino Michel Temer suspendeu por completo a terceira etapa do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E agora vamos conferir o tempo para este sábado. Vamos ver como é que vai ficar a região sul do país para amanhã. Olha aí, em Curitiba e Floripa, o dia amanhece com a presença de muitas nuvens e pode inclusive chover a qualquer momento. Em Porto Alegre, o tempo nublado durante o dia, mas não vai ter chuva não. Em Curitiba, a mínima de 13 graus, muito frio, e a máxima de 23. Em Floripa, a mínima de 16 graus, é bom ficar prevenido também. E em Porto Alegre, a mínima de 13 graus e a máxima não deve passar dos 18 graus. E nós terminamos por aqui. Uma boa tarde para você. Até segunda. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.